Sob a liderança e coordenação de Adilson Cadorim, um grupo de ítalo-catarinenses esteve na Itália há pouco tempo, entabulando uma série de contatos, negócios e iniciativas, geralmente e principalmente de natureza cultural. A caravana percorreu diversos municípios e regiões da Itália durante o mês de março, e é sobre os resultados desta comitiva que conversamos hoje com Cadorim. Valeu a pena o passeio, Cadorim? Bom, valeu a pena. Em primeiro lugar, é um prazer estar contigo, Peron, e com teus ouvintes, aí, o teu grande número de assistentes aí. Quero primeiro registrar aqui e te cumprimentar pelo grande trabalho que tu fazes com a revista Insieme, que preserva, não só dá notícias, mas preserva, difunde e valoriza a nossa italianidade. Por isso, nossos cumprimentos. E não falo só por mim, não. Falo por todos os oriundes que eu conheço e que conhecem o teu grande trabalho. Respondendo ao teu questionamento, eu quero dizer que foi muito gratificante, porque não foi só um passeio, foi um trabalho e um trabalho bastante concorrido. Veja que em 15 dias apenas, nós percorremos 22 cidades. Fizemos reuniões, ou melhor dizendo, fizemos reuniões com 22 prefeitos, né, de 22 cidades. Houveram 2 dias em que nós tivemos que reunir os prefeitos numa cidade só, 4 prefeitos numa cidade só, para poder dar vazão ao pouco espaço de tempo que nós tínhamos, muito embora fosse todo o percurso, toda a missão, em 2 regiões relativamente com cidades próximas, como é o caso da Emília-Romanha, aí nos arredores de San Marino, né, na região de Cesena, Ravenna, e também depois lá no Lácio, com Rieti e aquelas cidades ao redor de Rieti aí, todas elas cidades onde a Anitta passou, lutou, construiu a sua história, e são regiões que têm muito viva a presença de Anitta na história do ressurgimento italiano, pelo menos no primeiro período das lutas pelo ressurgimento italiano. Foi uma viagem, como tu falasse, que foi de passeio, mas ela teve também aspectos culturais, turísticos e econômicos, já que a nossa comitiva foi integrada por alguns prefeitos e por empresários e pelas guardiãs de Anitta, que se apresentaram em diversas das recepções que nós fizemos oficialmente às câmaras de vereadores, aos conselhos comunais, às prefeituras e às instituições garibaldinas, como, por exemplo, de Cesenatico, de Ravenna, de Cesena, de Rio e de Roma também. Então, foi extremamente interessante essa viagem e os resultados nós devemos apresentar agora num vídeo que fica à tua disposição para tu expor aos teus amigos, aos teus assistentes, teus ouvintes, e também nós vamos apresentar numa sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, porque foi tamanho o envolvimento e tamanho foram as portas que se abriram que o próprio Parlamento catarinense está interessadíssimo em alongar e aderir a esses projetos que nós levamos. Por exemplo, quero te dizer que só nessa viagem foram feitos 3 gemelágios e alinhavados mais 3 gemelágios. Além disso, com instituições tipo a Escola Albergueira de Rieti, e também a Universidade de Brusque, aqui de Santa Catarina, que esteve presente conosco, foi entabulado já um acordo para levar estudantes e trazer estudantes de lá para cá. Assim como também a Universidade de Rieti, que é uma extensão da Universidade Sapienza de Roma, né? Além disso, também a Universidade Agrária, lá da cidade de Ponticelli, onde se ensina e se aprende uma região extremamente
cuja atividade principal é a oliveira, a extração de plantação e também a produção de azeite de oliva. Também estamos fazendo diversos convênios com cidades daqui. O próprio Instituto Anita, que nós representamos, está mandando alguns jovens para lá para conhecer e aprenderem o cultivo, a extração e a produção de azeite. Então, é muito grande o leque de oportunidades que se configuraram nesta viagem, que eu devo dizer foi organizada pelo Instituto Cultural Anita Garibaldi, aqui de Laguna, né? Uma entidade que eu tive o prazer de fundar e dirigir por diversos anos, agora sou apenas o diretor executivo, mas continuamos militando. Essa foi a última das ações que, ao longo dos 30 anos de existência, 33 anos já de existência, o Cultura Anita vem desenvolvendo, tendo por legame a história, a figura dessa que é a maior heroína conhecida, única heroína que atuou em 2 continentes, na América e também na Europa, atuou em defesa do movimento republicano. Nenhuma mulher na história da humanidade lutou pela República em 4 repúblicas diferentes: a República Catarinense, a República Rio-Grandense, a República Uruguaia e a República Romana. É uma mulher excepcional, nossa conterrânea, e que merece muito mais do que as homenagens que o Instituto lhe faz. O Cadorim, naturalmente, quando eu falei em passeio, era apenas uma pequena provocação. Eu sei que você foi com a caravana muito bem escolhida. Quem foi tudo nessa viagem ali, vamos dizer assim, de atamento de relações? Bom, além de 3 prefeitos municipais, né, foram o prefeito de Laguna, o prefeito de Anita Garibaldi, o prefeito de Mostardas, no Rio Grande do Sul, onde nasceu o único filho brasileiro de Anita, Menotti Garibaldi, mas foi também a secretária de Cultura da cidade de Imbituba, onde Anita fez o seu batismo de fogo. Foi também, lamentavelmente, a prefeita de Anitápolis, que estava com a passagem comprada, que houve um acidente, quebrou o pé uma semana antes de partir, então veio a assessoria dela, né? Veio também o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Anita Garibaldi, também a cidade de Sombrio, a cidade de Balneário Gaivotas, com as suas representações políticas, né? Com seus representantes culturais. E, além disso, também veio a diretora, veio a magnífica reitora da Unifeb de Brusque, Universidade de Brusque, né? E também foram algumas das guardiãs de Anita e abrilhantaram todos os eventos oficiais que foram apresentados. Além disso, também tivemos a presença de 2 empresários, né, que foram buscar novidades e garimpar oportunidades, não só para receber investimentos, como também para fazer investimentos na Itália. Mas tudo tendo por ligame, por mote, né, a figura de Anita Garibaldi. Os gemelágios que foram feitos entre as cidades catarinenses e as cidades italianas foram feitos porque a Anita passou por aqui nessas cidades catarinenses e passou e lutou lá também nessas cidades que foram irmanadas com as cidades catarinenses. Foi uma comitiva de 20 pessoas. 20 pessoas. A Anita, na verdade, é claro, é uma grande promoter, né? Nós temos aí, é difícil ter uma cidade aqui no Sul que não tenha o nome de Anita Garibaldi, numa de suas ruas, né? Ela tem esse mesmo popularidade na Itália, Cadorim? Como é que deu para ver isso? Como é que deu para sentir? Bom, ela é considerada na Itália a mãe da pátria italiana, né? O segundo maior monumento italiano que tem em Roma, segundo ou terceiro, porque o monumento a ela e o monumento ao Garibaldi não são muito diferentes. Acho que o maior monumento é o monumento ao ressurgimento italiano, que tem
lá o Vittorio Emanuele montado a cavalo, né? No centro de Roma. E o terceiro monumento, então, digamos assim, em tamanho, já demonstra o respeito, a admiração que o povo levou para Anitta. Se tu olhares, Peron, no vídeo que nós temos aqui, inclusive estamos, fica à disposição dos visitantes aqui no museu, na Casa de Anitta, em Laguna, o vídeo de 1932, quando foi feito o traslado, o sétimo sepultamento dela, da cidade de Gênova para Roma, promovido pelo Mussolini, quando foi inaugurado lá no Gianicolo, o monumento dela, tu vais ver pela quantidade de gente que estava nas ruas, tanto na despedida dos restos mortais dela em Gênova, quanto na recepção em Roma, é algo impressionante. Nós estamos falando de 1932. E por aí se pode aferir o quanto a população italiana valoriza e prestigia a Anitta. É bem verdade que existem algumas regiões que não desejavam a unificação italiana. E nessas regiões, o Garibaldi, e por consequência a Anitta, não tem toda essa idolatria, né? Que tem, como, por exemplo, a região da Emília-Romanha, que a Anitta passou ali os últimos 30 dias dela de vida, grávida, fugindo a cavalo e se recusando a ser tratada para não deixar o companheiro dela, o Garibaldi, ser preso ou ficar sozinho num dos momentos mais difíceis da epopeia do companheiro dela, o Garibaldi. Então, é uma mulher que é admirada, assim, na Itália. Lamentavelmente, nós aqui no Brasil estamos limitados mais aqui ao sul, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito embora em Curitiba, o Palácio dos Nossos Amigos, inclusive a tua própria revista, tem contribuído muito para mostrar a importância que a Anitta representou para a história não só italiana, mas para a história da democracia e das repúblicas em todo o mundo. Como eu disse, ela pegou em armas para lutar pelo movimento republicano, num momento em que o movimento republicano era a grande oportunidade de libertação dos povos que viviam sobre as monarquias, aquelas monarquias unitaristas extremamente nocivas à sociedade da época. Então, aqui nós ainda no Sul, ainda temos uma boa reverência a ela. Mas o restante do Brasil não conhece o valor dessa mulher, o valor, e não conhece nem a biografia dela, não conhece de uma forma geral, mas está começando. Veja, por exemplo, nós já fomos convidados para plantar a rosa de Anitta em Fortaleza. No Rio de Janeiro existe um pequeno grupo. E vai por aí afora, em Minas Gerais também, que faz reverência a... Mas muitas cidades brasileiras têm, sim, como tu já disseste, nome de avenidas, prédios, bens públicos, né, denominados com o nome de Anitta Garibaldi. Cadorim, se pudermos voltar um pouquinho, com esta roupagem de Anitta, você falou em diversos gemelágios, contatos empresariais, etc., tal, inclusive políticos também. Assim, nessa sequência, você poderia dar esses destaques que vocês obtiveram nesta viagem, né, os diversos acordos celebrados, etc., tal? Veja, por exemplo, na cidade de Argenta, onde a Anitta passou, né? Argenta foi uma cidade muito bombardeada nas duas guerras mundiais, teve todo o seu patrimônio, uma cidade antiguíssima, todo o seu patrimônio histórico comprometido e está sendo reconstruído há diversos anos. Mas o município, a comuna de Argenta, tem uma fração, um distrito que se chama Anitta, e nós estivemos lá, né? E por esse motivo, o município de Argenta nos procurou para se irmanar com a cidade catarinense que se chama Anitta Garibaldi, né? Anitta. Anitta Garibaldi. E esse irmanamento já está em andamento e eles já estão fazendo alguns convênios entre si. A cidade de Anitta Garibaldi com a cidade de Argenta, lá na região da Emília-Romanha.
Esse é um, mas já está em andamento, porque a função do Instituto Anita, nessa missão, nessa viagem à Itália, foi de mostrar as oportunidades, mostrar que nós temos um instrumento muito forte que pode ajudar a desenvolver não só as cidades catarinenses, mas também as cidades italianas, todas ligadas à história de Anita. Até porque nós temos um projeto que já estamos colocando em desenvolvimento aqui no Brasil, e na Itália também já começou, a cidade de Verúcchio, na Itália, uma cidadezinha pequena, que tem 4.000 anos de existência, foi ainda criada, era um núcleo dos antigos etruscos, é mais velha do que Roma, né? A cidade a prefeita, Saba é o sobrenome dela, esteve aqui em Laguna, convite nosso, e ela, por sugestão nossa, começou a criar lá um projeto que se chama Caminhos de Anita. Ou seja, como tem os caminhos de Compostela, outros caminhos que estão aparecendo em diversos países, nós também criamos um projeto que se chama Caminhos de Anita. O que é esse projeto? Nós vamos colocar aqui em Santa Catarina, estamos pedindo ao governo do estado recursos para que em cada uma das 21 cidades onde a Anita passou aqui em Santa Catarina, onde ela lutou, nós possamos colocar um monumento, um busto, algo desse sentido, e colocar ali um QR Code que vai informar o porquê a Anita, aquele monumento, o que a Anita fez quando ela passou, o que acontecia, qual foi o momento épico daquela passagem da Anita por aí, né? E, além disso, vai mostrar também todo o potencial daquela comunidade, da cidade. Por exemplo, lá na cidade de Curitibanos, né? Então, vai mostrar qual é a geografia, qual é a composição étnica de curitibanos, quais são as solenidades, as festas de Curitibano, os eventos turísticos, a estrutura turística, hoteleira, né? E esse QR Code, o cidadão que está lá em Verúcchio, na Itália, vai acessar aqui Curitibanos, porque ele vai poder dizer assim, vou fazer esse caminho de Anita em Santa Catarina. Vou de carro, vou de ônibus, vai ter todas essas informações, né? Então, quer dizer, além de uma viagem física, pode-se fazer essa viagem virtualmente, é isso que você está dizendo? Claro, virtualmente também. Isso vai difundir a memória da Anitta e vai atrair turistas, né? Porque, imagina, se os italianos que são aficionados, conhecem a história de Anitta, não vão querer conhecer, por exemplo, o local lá, o Capão da Mortandade, onde a Anitta foi presa e fugiu. E fugiu depois, montou num cavalo e fugiu, atravessou o Rio Anado, ou atravessar o Rio... Lá no local onde nós já colocamos o monumento do Rio Canoas, junto com o prefeito da cidade, lá de Anita Garibaldi, conheceu o local exatamente onde ela atravessou a nado do Rio Canoas, durante a noite, fugindo também, e à procura do Garibaldi, que tinha notícias que ele tinha morrido, né? E tinham dito a ela que ele tinha morrido. Então, isso tudo vai estar interligado. Num segundo momento, nós queremos produzir esse projeto, levar esse projeto, já levamos, para as cidades do Rio Grande do Sul, onde a Anitta passou e lutou também, que são diversas, onde nasceu o filho dela, as lutas que ela fez lá, que ela participou, aonde ela foi proibida de lutar porque estava grávida, e ela chamou o general Bento Gonçalves de antipático porque não deixou ela lutar, só porque ela estava grávida. Só porque estava grávida. Isso ela diz na carta, isso ela diz em uma das cartas que ela escreveu posteriormente, aquele antipático general, só porque eu estava grávida, não quis deixar eu lutar. E me dá voz de prisão. Bom, mas então, no Rio Grande do Sul também, então, posteriormente, e depois no Uruguai também, onde a Associação Garibaldina, dos Amigos Garibaldinos de Montevidéu, também já está articulado conosco para fazer esse caminho. Futuramente, quando nós tivermos esses caminhos prontos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Itália, e também na França, nós estivemos na França nessa viagem também, em Nice, porque era Nizza, né? E a Anitta ficou sepultada lá há muito tempo, né? Ela ficou sepultada lá de 1859 até 1931, né? Quando o Mussolini conseguiu a autorização do governo francês
para exumar os restos mortais e levou para Gênova. Então, todo esse período ela ficou na França, sempre está na França. E lá na França, início, ela morou com os filhos dela, né? Ela morou junto com a sogra dela, né? E lá morreu a cunhada dela, com 10 aninhos, a irmã do Garibaldi, e no incêndio. A sogra dela está sepultada lá também. Então, eles têm um roteiro lá também, os caminhos de Anita, que estão desenvolvendo agora como caminhos de Garibaldi, que nós pretendemos integrar todos esses caminhos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Uruguai, Itália e França, num único projeto internacional. E esse seria, sem dúvida nenhuma, o projeto de caminhos tipo Santiago, único no mundo que preenche, que percorre tantos países e tão distantes, né? É um projeto, um desafio muito grande, mas desafio nenhum se vence se não se botar o pé e começar a subir essa montanha de dificuldade. Além de tudo, é uma figura feminina, né? Uma figura feminina, né? Você, como seguramente um dos maiores, ou se não o maior conhecedor de Anita, da vida de Anita, escritor, já publicou diversas obras sobre ela, conhece tudo de Anita. Além da questão histórica, na sua interpretação, você já está dando essas dicas aí, quer dizer, também é possível o negócio em cima dela, o negócio cultural, o negócio turístico, os negócios e as relações. Qual é as virtudes, as maiores mensagens, vamos dizer, que se pode extrair da mulher Anita? Bom, nós não temos notícia na história da humanidade de uma mulher que reuniu as qualidades que a Anita conseguiu transmitir, e ela transmitiu isso de uma forma involuntária, sabe? Porque no período que ela era viva não existia fotografia. Logo após a morte dela, lá por 1860, ela morreu em 49, em 1860 é que começou a se popularizar a fotografia. E o Garibaldi foi a grande vedete fotográfica daquela época, né? O Garibaldi tem milhares de fotografias dele daquela época. E da Anita não houve fotografias. E a Anita nunca fez questão também de se expor. Ela era a companheira que ficava ao lado do Garibaldi. Mas as virtudes que ela deixou, escrita nas cartas que ela escreveu, e também as memórias que o Garibaldi escreveu sobre ela, são as memórias do Garibaldi. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, para até ajudar a esclarecer. O Garibaldi nunca escreveu as memórias dele como se escreve um auto-memória. O Garibaldi escreveu, ele era um poeta. Pouca gente sabe disso. Ele conhecia a Divina Comédia quase de cor. E ele recitava os versos da Divina Comédia para o público, para os amigos, para os soldados até, e para a Anita, diversas vezes. Tanto é que quando o Garibaldi ele encerra as lutas pela independência do Uruguai, e ele quer voltar para a Itália para começar o movimento pela Jovem Itália, né, o ressurgimento italiano, ele manda a Anita na frente com os filhos para ver como é que ele seria recebido lá, porque quando ele saiu de lá, ele saiu condenado à morte pelo governo do Piemonte, pela reino do Piemonte. Então ele manda a Anita na frente. Mas ele mandando a Anita na frente, sozinha, a Anita vai com os 4 filhos e um pequeno no colo, o Ricciotti, ainda recém-nascido, no Uruguai, e ele dá o livro para ela ler. Ela vai ler, então, a Divina Comédia, na travessia, nos 30 dias de travessia do Atlântico, de Montevidéu a Gênova, ela lê o livro. E quando ela chega no porto de Gênova, ela que saiu daqui de Laguna analfabeta, falando só o português, aqui o português chulo, né, nosso daqui daquela época, ela chega em Gênova, 9 anos depois, 8 anos e meio depois que saiu de Laguna, ela chega em Gênova já falando 5 línguas. Então, essa é outra característica da Anita. Ela se aculturou no meio das batalhas. Durante todo o período da República Catarinense, da República Rio-Grandense,
das lutas pela emancipação do Uruguai, ela conviveu com muitos personagens em que a casa dela, a pensão onde ela morava, com Garibaldi, em Montevidéu, era frequentada muitos idealistas republicanos do mundo inteiro, americanos, franceses, que vinham se voluntariar para lutar pela causa nobríssima que era a República Uruguaia e que haviam formavam a Legião Italiana no Uruguai, né? Então, ela conviveu com todo esse pessoal, conviveu com Tito Livio Zambecari, conviveu com Luigi Rossetti, conviveu com o padre Hugo Bassi, companheiros de cavalgada, que ao longo das cavalgadas ela aprendia, ela tinha uma ânsia de conhecimento. Bom, então, e veja que lutando, se aculturando, sem abrir mão da sua maternidade. Teve 4 filhos e morreu grávida do 5º. E se indispôs com a sogra, quando a sogra queria dar um outro tipo de educação para os filhos, diferente daquela que ela pretendia dar para os filhos dela. Então, é uma mulher que tem qualidades. E, além disso, nas reuniões, isso manifestado não só pelo Garibaldi, nas memórias dele, mas também manifestado pelos oficiais do Garibaldi, nas reuniões que o Garibaldi fazia com os oficiais, tanto aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, quanto lá no Uruguai, a Anita participava e ela era uma conselheira que amainava o ânimo dos mais exaltados, né? E quando o Garibaldi sugeriu para a legião dele, que colocar a espada dele à disposição do Papa, se o Papa consentisse em expulsar os estrangeiros da Itália, a Anita disse, vai devagar, porque os poderosos não desistem facilmente das suas prerrogativas e dos seus apoios. Tu pode estar entrando numa cilada. E ele ouviu esses conselhos dela. Voltando ao Garibaldi, quando o Garibaldi escreve as memórias dele, ele escreve em forma de verso, no estilo da Divina Comédia, né? Eu tive a oportunidade, agora nessa viagem, de ver uma obra raríssima, que foi a edição das memórias escritas pelo Garibaldi em forma de verso. Eu tenho alguns traslados, algumas cópias de algumas páginas, e ele não é em capítulos que ele divide, é em canto 1, canto 2, né? Ele conta a história da vida dele em verso, é muito bonito, e tem um canto desse, se eu não me engano, não me lembro qual é o número, 19, parece, ele dedica a Anita e começa assim, quella incomparabile donna, filha de honesta e povera família, nasceu na localidade de Morrinhos, na cidade de Laguna, pertencente à província de Santa Catarina, no sul do Brasil. E por ali ele começa, em rima, contar a história dela até a morte, né? E quando ele fala na morte, depois de narrar a morte dela, ele diz, ó morte, tu sorristes para mim, tu sorristes sarcasticamente, algo nesse sentido, né? Então, o Garibaldi escreve sobre a Anita. E esse documento é uma peça incontestável da personalidade que era a Anita, das qualidades que ela possuía, né? E isso foi aferido também pelos oficiais. Por exemplo, quando ela foi presa em Curitibanos, o comandante dos soldados monarquistas aqui do Império Brasileiro escreveu posteriormente nas memórias dele. Ele foi diretor do Colégio Militar de Porto Alegre. Ele escreveu que ficou impressionado com a audácia e a coragem daquela mulher depois de presa. Ela foi presa, né? Ela não se rendeu, ela estava comandando um piquete de 20 homens que conduziam os trens de guerra quando chegaram próximo a Curitibanos para proteger Lages não ser invadido. O Garibaldi e o Teixeira Nunes já tinham sido cercados. Ela viu o tiroteio e se aproximou com as carretas, né, que eram os trens de guerra. Na verdade, eram as carretas puxadas do cavalo, do bois, né, que conduziam armas, munições e objetos, né? Então, ela já era
uma comandante de um piquete, né? E ela se aproximou para ajudar. E ela foi emboscada também, deram um tiro nela, o tiro passou de raspão na cabeça, arrancou o chapéu dela, e ela continuou lutando, teimando, aí acertaram um tiro no cavalo, ela caiu, continuou lutando com a espada na mão, até que prenderam ela e levaram ela para o comandante Melo. Melo Manso era o nome do apelido dele, desse comandante, Coronel Melo Manso, da monarquia brasileira, do exército monárquico. E os soldados, então, soldados, gente de baixa qualidade, começou a ofender a dignidade dela, dizer assim, tu que é amante daquele bandido, daquele que veio aqui destruir a nossa cidade, as cidades brasileiras e tal, mas agora tu vai ver o que é um homem de verdade, tu vai conhecer soldado de verdade, tu vai ver o que é macho, porque o teu homem nós já matamos, está morto lá no campo de batalha, coisas assim, né? E ela reagiu, não baixou a cabeça, não começou a chorar, como a grande maioria das mulheres, e alguns homens também até faria, né? O que ela fez? Ela disse, se está morto, então me mostre, porque eu não acredito que vocês tenham conseguido matar. Me mostre, quero ver e tal. E os soldados, um tenente e um sargento, se impressionou com a audácia dela e levou ela até o comandante. E o coronel Melo autorizou, então, que ela fosse procurar o corpo do Garibaldi no meio, lá no Capão da Mortandade, na Batalha das Três, na Fazenda das Três Forquilhas, onde aconteceu aquele combate, né, em janeiro de 1840, que ela fosse procurar à noite. E ela foi, com 4 soldados vigiando ela com um lampião na mão, foi revirar os corpos. Todos os mortos que ficaram naquelas coxilhas e naquele capão, se calcula que cerca de 400 pessoas, 400 soldados morreram naquele embate, e ela foi revirando, e até que ela não encontrou Garibaldi, não encontrou o corpo, levaram ela presa de volta para o acampamento, choveu à noite, e ela viu um cavalo solto, pulou para cima do cavalo e saiu disparada e fugiu. De curitibanos, ela, sem conhecer, sem nunca ter estado, ela foi parar em Vacaria, atravessou o Rio Canoas e o Rio Pelotas a nado, né? Uma cavalgada que durou provavelmente, no mínimo, 4 dias ou 5 dias, ou 6 dias, não se sabe ao certo, e foi guiada pelo instinto, né? Guiada pelo instinto, e encontrou o Garibaldi acampado nos arredores de que hoje é a cidade de Vacaria. Então, o coronel Melo descreve, nas suas memórias, que ele ficou impressionado com a altivez e audácia daquela mulher, daquela catarinense conterrânea, ele diz, minha conterrânea, e não se deixou abater em nenhum momento por estar presa, e não teve medo de enfrentar os soldados em momento algum. Então, voltando, essa é outra característica da Anita, a coragem, que o Garibaldi, nas suas memórias, finaliza, quando fala da Anita, dizendo, aquela incomparável mulher, cuja coragem muitas vezes eu desejei que fosse a minha. E por aí, se o Garibaldi, um sujeito audacioso, estudado até hoje pelas academias militares do mundo inteiro, né, como grande estrategista, corajoso, um sortudo, eles chamam, muitos chamam o Garibaldi de sortudo, né? Se o Garibaldi diz que ele desejava ter a coragem de Anita, imagina quem era essa mulher. Era outro aspecto. Então, mãe, ela foi enfermeira. No Uruguai, ela cuidava dos filhos e também dos feridos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, lá em São José do Norte, quando o Bento Gonçalves não conseguiu, tomou a cidade, mas não conseguiu ficar com a cidade, prenderam muitos soldados imperiais e feridos, e a Anita tratou dos feridos e pediu para o Bento soltar depois dos feridos, e o Bento Gonçalves se sensibilizou e disse aos soldados, aos prisioneiros, ide e mostrai aos seus superiores como os republicanos tratam os seus inimigos, né? E na Itália, nós fomos ver agora, eu inclusive dormi lá na casa, e tive o privilégio de dormir no quarto que a Anita e o Garibaldi dormiram até, em Rieti, no Palácio Colelli,
que não é exatamente um palácio no sentido da palavra, mas é um prédio amplo, antiguíssimo, né? E foi entregue ao Garibaldi e Anita, e lá eles residiram cerca de quase 3 meses, né? Em 1849. Foi onde ela engravidou do 5º filho, do qual ela morreu posteriormente com ele na barriga, no 6º mês. Mas lá nesse palácio, a Anita organizou uma enfermaria para 200 pessoas, enquanto o Garibaldi se preparava para invadir Roma, antes de ser proclamada, tomar Roma e proclamar a República Romana, né? A Anita registra em uma das cartas dela que esse foi um dos períodos mais felizes da vida dela, em que ela viveu realmente a sua grande lua de mel e muito feliz pelo que ela estava fazendo, preparando as batalhas. Ela não só cuidou de fazer uma enfermaria para 200 soldados, como também ela convocou as mulheres de Rieti para fazerem os uniformes. E no porão desse Palácio Colelli, que nós tivemos lá, ela organizou, pediu na cidade e conseguiu 50 máquinas de costura daquela tocada à mão e convocou as mulheres de Rieti para fazerem as fardas, fazerem as fardas dos soldados. E isso com os 3 filhos, lutando, amando, sendo mulher, cuidando de doentes, de soldados feridos, preparando enfermaria, atendendo também e sendo a gerente de uma grande alfaiataria. É, Uma menina, quando, uma menina que quando, saiu daqui, uma menina que saiu daqui com 18 anos de idade, 9 anos depois, é tudo isso, né? certo, você é o incansável narrador da vida de Anita. E você também conseguiu ali dar visibilidade a um movimento que se encerrou não faz muito tempo, que foi a comemoração universal aí do bicentenário, né? Você certamente tem na ideia um monte de projetos aí que tá andando, está tocando. Quais são os próximos passos, ô Cadorim? Bom, um grande projeto que eu não tenho dúvida está sendo um apelo internacional que tem como ícone a Anitta e que é recorrente para os momentos atuais, é o projeto que nasceu em Cesena com o Júlio Pantoli, um botânico que já faleceu, faz uns 3 anos que ele faleceu. Ele criou um híbrido de uma rosa que ele denominou Rosa de Anitta. E ele doou os direitos desse híbrido para uma instituição italiana que, por sua vez, eu me esqueci, não recordo o nome da instituição agora, mas vou lembrar, que, por sua vez, doou esses direitos autorais desse híbrido para o Centro de Studi Olim Flaminia, com quem o Instituto Anita o Instituto Anita aqui de Laguna tem um convênio já, e já fez esse convênio em 2018 para comemorar o bicentenário de Anita, que tu participaste, tu conhece, né? Fizemos quase 250 eventos só aqui no Brasil, né? Inclusive aí em Curitiba, com a tua participação. E o Centro de Estudo de Olim Flaminia, então, desenvolveu um projeto que nós imediatamente abraçamos com a rosa de Anita. A rosa é uma espécie que não tem continente aqui do nosso planeta que ela não floresça. Ela floresce nos países mais frios, nos mais quentes, por tudo. Então, ela é comum, né? E a rosa tem, nas suas pétalas, a sensibilidade, o perfume, a beleza da mulher. E nos seus espinhos tem também a firmeza, a garra com que a mulher defende a sua própria maternidade. Então, nós escolhemos a rosa de Anita como símbolo para desencadear um grande movimento internacional no combate ao feminicídio, no combate à violência contra a mulher. E então nós trouxemos já para o Brasil, já plantamos essa rosa aqui do Brasil. Na Itália foram plantadas em 22, 23 cidades,
Aqui no Brasil plantamos em 21, se não me falha a memória, 21 cidades aqui em Santa Catarina. Plantamos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, plantamos em algumas cidades do Rio Grande do Sul também. Aqui plantamos aqui na sede, na antiga sede, na nossa biblioteca aqui municipal, do Estado de Santa Catarina. Plantamos na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça. Todos já aderiram a esse projeto que se chama Anita Fidelis, ou seja, fiéis à Anita, fiéis aos princípios de valorização. Essa era outra briga da Anita com o Garibaldi, né? Que ela fala nas cartas dela que o Garibaldi pregava a liberdade, o amor livre, pregava o amor livre, mas tinha ciúmes dela, e ela tinha ciúmes dele. Há uns episódios muito interessantes sobre os ciúmes dela, principalmente, né? E ela não admitia o envolvimento do Garibaldi com outras mulheres. Mas ela defendia a igualdade entre homens e mulheres. Tanto que ela não se sentia confortável quando, às vezes, tentavam fazer reuniões dos oficiais sem anuência dela. Ela queria participar, queria opinar, participava. Veja, nós estamos falando de 1840. Estão falando de quase 200 anos atrás, 190 anos atrás, 180 anos atrás. Então, na verdade, a Anita também fala, em algumas dessas cartas que ela deixou, ela fala desses aspectos, da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Então, esse é o mote desse projeto, Anita Fidelis. Nós já plantamos a rosa de Anita também no Museu Matteucci, em Nova York, nos Estados Unidos. Agora pretendemos plantar em Nice, na França. Estamos em contato com o governo municipal de Gênova, para plantar também em Gênova. E estamos plantando a rosa, já plantamos aí no Palácio Garibaldi, em Curitiba, né? Há diversas cidades, independente de Anita ter estado lá ou não, né? Aí no oeste do Paraná também, em Maringá, tem algumas cidades que já se prontificaram, querem receber a rosa de Anita, e nós aqui no sul de Santa Catarina estamos dando preferência para plantar a rosa de Anita nas cidades aqui no entorno, onde ela viveu, onde ela morou, onde ela lutou, né? Aqui no sul tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Então, esse é um projeto de uma grandiosidade enorme, com um tema muito recorrente, principalmente se nós considerarmos que a humanidade hoje, muitos, mas não são 2 ou 3, muitos países ainda tratam a mulher como um objeto, né? Basta nós vermos o Oriente Médio, a Ásia, onde mulheres são mutiladas para não sentirem prazer sexual, onde mulheres são proibidas de se mostrar até o seu próprio rosto em público, onde mulheres são tratadas como escravas, praticamente. Então, a Anita deve ser, através da rosa de Anita, um símbolo no combate às desigualdades femininas, no combate ao feminicídio. Nós vemos todos os dias acontecerem aqui pela imprensa noticia, né, violência doméstica, normalmente contra as mulheres, né? Então, esse é outro grande projeto. Além daquele projeto que eu te falei, Caminhos de Anita, né, nós temos também, são 2 projetos internacionais, nós temos outros projetos de menor envergadura, mas que também são importantes, edições de livros, a tomada de Laguna, por exemplo, nós já viemos fazendo desde 1999, né, e agora fizemos também o ano passado, são cerca de 400 atores, 60 cavalos, 2 navios. Estava previsto para nós fazermos agora a reedição dela aqui no Centro Histórico de Laguna, no mês de agosto, mas provavelmente não haverá mais tempo em virtude da troca de governo, que ainda não abriu o seu orçamento para atividades dessa natureza, e como é um evento, um espetáculo para 2.000 pessoas, uma arquibancada, né, com a arquibancada fechada, e que é representada por atores nacionais. O último, do ano passado, foi o Werner Schunemann, que representou o Garibaldi. A Anita é uma atriz local excelente, aqui da nossa cidade de Laguna, né? Então, é uma
É um evento que dura 2 horas, com muita pirotecnia, efeitos especiais, que narra a vida e a morte da Anitta, desde a sua concepção até a sua morte, passando pelos episódios em que o Garibaldi toma a cidade de Laguna, há uma luta, né? Cavaleiros, soldados, Teixeira Nunes com os seus lanceiros negros que chegam em Laguna e lutam com os soldados imperiais, muitos tiros de canhões, cavalos, né? Há muita ação nisso, mas há também muitas cenas de amor e cenas de muita sensibilidade que as pessoas choram, por exemplo, quando a Anitta falece, no momento da morte de Anitta, que também é encenado. É um espetáculo único no gênero, nós não conhecemos nada igual. Também pesquisei e vi que não há nada parecido na Itália com relação à Anitta, né? Nada, não tem absolutamente nada na Itália. E fiquei surpreso até agora, aqui cerca de 20 dias atrás, quando na cidade de Itajaí, no encontro que houve lá sobre aquela volta ao mundo com os velejadores que fazem, encontrei lá patrocinando essa edição, eu encontrei a diretora de cultura da cidade de Gênova. E ela ficou encantada com o projeto da Tomar de Laguna. E ela disse, por que nós não fazemos isso em Gênova? Porque a nossa maior rua de Gênova, a nossa maior avenida em Gênova, que é de frente para o mar, a principal, que agora nós fechamos completamente ao trânsito de veículos, e é só para pedestre, né? Se chama Anitta Garibaldi. Por que nós não fizemos um evento desses aí? Então, pois é, aí me leva a te perguntar, Cadorim, você com tantos eventos, Rosa, livro, são esses caminhos, o teatro, assim, ao céu aberto, viagens, etc. Tal. Como é que você consegue manter isso financeiramente? Que tipo de apoio você tem, ou como é que você produz o autofinanciamento? Como é que isso funciona? Durante muito tempo, logo no início, um grupo de amigos, eu próprio, um grupo de amigos, nós bancávamos isso, né? Agora, de uns anos para cá, nós descobrimos que fazer projetos e fazer bem feito, nós vamos buscar recursos oficiais, né? E é isso, para cada projeto que nós fizemos, nós buscamos. Por exemplo, o evento A Tomada de Laguna, do ano passado, ela foi orçada em R$ 2.200.000. Mas nós não conseguimos captar isso tudo. O município de Laguna ajudou, o governo do estado ajudou, a bilheteria ajudou, e patrocinadores também de publicidade ajudaram. Nós nos limitamos a R$ 900.000. Então, nós adequamos essa peça a R$ 900.000. Fizemos uma reestruturação dela. Então, recursos, a Anitta nos ajuda a ir buscar. Né? O nome dela e os recursos de eventos bem feitos chamam a atenção. É um produto para a população consumir que nos ajuda a manter a nossa instituição. Nós temos uma sede, temos uma secretária permanente que é paga com recursos do Instituto, né? Mas, por trás disso, nós temos um grupo de voluntários muito grande. Nós temos uma diretoria abnegada, que não é remunerada, que, inclusive, a diretoria que esteve junto, 3 membros da diretoria que estiveram junto nessa viagem, nós pagamos do nosso bolso a nossa passagem, a nossa estadia na Itália. Né? Os prefeitos, as autoridades pagaram, as suas cidades pagaram, as prefeituras pagaram. Mas as Guardiãs de Anitta, por exemplo, é um grupo de mais de 15 mulheres, né, que cantam e encantam, né? Também, onde vão fazer a apresentação, elas fazem também uma coreografia estilizada sobre a Anitta, na morte de Anitta, a vida de Anitta, canto hino de Anitta, também elas pagaram a sua própria passagem. Para teres uma ideia, agora, no mês que vem, aqui em Laguna, as Guardiãs de Anitta, para ter recursos para fazer essas promoções, vão fazer um bingo beneficente e vão trazer o prefeito da cidade de Farroupilha, do Rio Grande do Sul, só para teres uma ideia, que ele é um cover do Elvis Presley.
Então, ele vai fazer uma apresentação para as guardiãs de Anitta, que vão vender um bingo para arrecadar dinheiro para fazer uma viagem que nós estamos programando para o Uruguai, por exemplo. Nós temos 3, 4 viagens programadas para serem feitas, então é dessa forma. Lamentavelmente, uma instituição como a nossa, nós somos singular. Não existe nenhuma outra entidade legalizada, documentada e com tamanho cabedal de serviço prestado ao longo dos 30 anos. Nós não temos notícia no mundo inteiro. Nem na Itália existe especificamente, como é a nossa, para preservar, divulgar e valorizar a memória de Anitta. Né? Não existe. Então, nós somos singular. Essa singularidade nos credencia para romper algumas barreiras de ordem legal, para ir buscar alguns recursos. Então, nós trabalhamos por isso. Temos uma equipe muito boa para promover, para fazer projetos e buscar recursos, e depois vem a dor de cabeça da prestação de contas, que é uma das maiores cautelas e cuidados para preservar esse patrimônio de referência que é o Instituto Cultural Anitta Garibaldi. Então, nesse projeto, Cadorim, se juntam também, por exemplo, os hermanos, porque a Anitta é multinacional. Como é claro, que vocês conseguiram envolver os vizinhos aí, por favor? Bom, no Uruguai nós estamos com um pouco mais de dificuldade, porque não houve uma renovação das lideranças garibaldinas lá. E os nossos companheiros do Uruguai, de Montevidéu e de Salta, lá no Uruguai, onde a Anitta esteve também, lá na divisa com a Argentina, mais ao norte e ao oeste, é uma população, são companheiros com uma certa idade e com dificuldade já de se locomover, e não tem mais a mesma disponibilidade de tempo e de saúde para fazer eventos. Mas mesmo assim nós tivemos no Uruguai já, e vamos plantar a Rosa de Anitta no Uruguai, e eles estão de braços abertos, eles já estiveram aqui conosco, a convite nosso, vieram assistir, inclusive, um outro evento que nós fizemos aqui no Centro Histórico de Laguna, um pouco mais simples, mas que se chamou Vida e Morte de Anitta, né? Que é também algo muito parecido, com bastante ação, mas é musical também, tem bastante música lírica, épica da época, né? São tenores nossos aqui que se apresentam, né? Então, os hermanos estão dispostos. Agora, nós recebemos a notícia também de que Buenos Aires está interessada, porque a Argentina valoriza o Garibaldi, por incrível que pareça, em virtude dele de verem no Garibaldi um adversário com grande respeito, porque foi o Garibaldi que garantiu a independência do Uruguai contra a Argentina. Há um episódio que a Anitta narra nas cartas dela, e que o Garibaldi também narra nas memórias dele, de que eles moravam numa casa, moravam na pensão em Montevidéu, em pleno movimento revolucionário do Uruguai contra a Argentina, e uma certa noite apareceu um cidadão na casa, batendo na porta, o Garibaldi mandou entrar, e o cidadão veio tentar subornar o Garibaldi, para que ele mudasse de lado. E a Anitta ouviu os gritos, né? E o Garibaldi batendo a porta, o Garibaldi correu com ele dentro de casa, né? Correu dentro de casa, e depois o Garibaldi contou para a Anitta, disse lá um nome impropério qualquer, veio aqui achando que iria me comprar com casa, com fazendas e dinheiro para ir morar na Argentina só para trocar de lado, não nos conhece, não sabe. E a Anitta disse, e se ele tivesse aceito, eu teria voltado para a Laguna, não acompanharia. Isso demonstra o nível de idealismo que é outra grande qualidade da Anitta. Ela era uma idealista. Ela aprendeu com o tio dela, o tio Antônio, né, quando era pequena. O pai dela havia morrido, era tropeiro. E o tio Antônio era tropeiro também, levava gado de Viamão para a feira de Sorocaba. Mas o tio Antônio, no período logo anterior e logo
posterior à eclosão da Revolução Farroupilha, ele morava em Lages. Ele era um pequeno fazendeiro em Lages, mas também tropeiro. E ele, como era um pregador do movimento revolucionário, tinha que separar as províncias do sul do Império. E houve um período, logo depois da eclosão da Revolução Farroupilha, que o governo imperial baixou um ato ordenando a execução sumária de todos aqueles que defendessem a República, a mudança do regime dentro do território imperial, né? E em Lages ele foi perseguido e teve a casa dele incendiada, inclusive, a fazenda dele foi incendiada, e ele veio se homiziar, veio se esconder aqui em Laguna, na casa da cunhada, porque o irmão dele, o pai da Anitta, já tinha falecido. E aqui mesmo, escondido, como Laguna tinha todo um clima de conspiração, Laguna produzia pólvora para sustentar a Revolução, fazia contrabando de pólvora e mandava para o Rio Grande do Sul de barco, para sustentar os revolucionários lá. Então havia um clima que, inclusive, o ministro da Justiça mandou o presidente Andréa, da província de Santa Catarina, investigar o fabrico e o contrabando de pólvora de Laguna para os revolucionários farroupilha. E quando o tio Antônio chegou aqui, ele continuou fazendo as pregações. E aquela menina de 12, 11 anos de idade se encantou com as pregações do tio Antônio, que pregava um mundo de igualdade, contra as injustiças sociais, onde o povo podia escolher os seus governantes. E aquela pregação calou fundo naquela menina, né? Aqueles ideais. Tanto é, depois, quando o Garibaldi chega aqui, ela personifica, vê o Garibaldi, e no Garibaldi ela personifica a possibilidade de implantação daquelas ideias que o tio Antônio tinha incutido na cabeça dela, né? E quando ela narra também, o Garibaldi vai a Lages, lá no Passo Santa Vitória, ele, com 400 homens, ele derrota 2.000 soldados imperiais e toma a cidade de Lages. Ela narra logo após, naqueles dias que eles assistiram à Missa do Galo em Lages, ela narra que um dos maiores prazeres que ela teve foi fazer o encontro do Garibaldi com o tio Antônio, o idealista com o homem que estava fazendo o ideal acontecer, né? Ela disse que foi tomada de uma felicidade muito grande quando viu os dois conversando na frente dela. Ela foi também, uma das qualidades dela, uma grande idealista. O Cadorim, nós poderíamos aí varar a noite conversando sobre Garibaldi e Anitta, você é uma enciclopédia sobre o assunto. Mas já estamos bastante avançados na nossa entrevista. Eu queria deixar livre a palavra para você aí, fazer as suas considerações finais, voltar, provavelmente queira falar também mais alguma coisa sobre essa viagem que você acabou de chefiar aí. Final, a palavra com você para finalizar aí, Cadorim. Bom, as palavras finais, elas são, devo agradecer primeiro a ti, pela oportunidade que nos dá. Sabes que hoje os meios de comunicação são caríssimos e para divulgar o trabalho de toda uma equipe, né? E uma equipe que eu devo dizer e reconhecer não se restringe a mim. Por trás de mim existe a minha família, meu filho, minha esposa, que são companheiros e sabem o quanto eu prezo toda essa lida que nós temos aí com relação à epopeia garibaldina há mais de 40 anos, né? E permitem que eu dedique o meu tempo a esse tipo de atividade. Em segundo lugar, eu devo reconhecer e registrar aqui que atrás do nosso lado, não atrás de nós, mas, de certa forma, me empurrando para frente, para avante, existe todo um grupo das guardiãs de Anitta, essas mulheres dedicadas aqui da Sociedade de Laguna, e mais uma diretoria, abnegada diretoria, que é presidida pelo companheiro Milton Cavalcante, aqui da cidade, comerciante da cidade de Laguna, hoje, né? E, ao longo desses anos passados, existiu sempre um grupo que, às vezes, se renovou, mas sempre existiu um grupo. Eu nunca estive sozinho nisso, muito embora tenha aparecido mais do que o grupo, né? Em virtude da minha
da minha teimosia em pesquisar, continuar editando obras sobre a vida da Anitta cada vez que nós descobrimos um fato novo. Então, esse final dessa entrevista, eu quero agradecer a essas pessoas, a ti, a minha família, a toda a equipe que forma o Cultura Anitta, aos nossos parceiros italianos, que imediatamente, basta chamá-los, eles estão sempre dispostos, ao Palácio Garibaldi, lá de Curitiba, as organizações garibaldinas do Rio Grande do Sul, que tem algumas diversas, né? Enfim, agradecer a todo esse universo que é coordenado por esse grande patrimônio e comandado pela energia positiva de Anitta Garibaldi. Muito obrigado a ti, Perão.